Boas-vindas a mais uma análise profunda. Hoje, o material que está sobre a mesa de investigação é um documento técnico, mas que esconde uma aula, né? Exato, uma verdadeira aula de estruturação de pensamento para quem ama aprender. Trata-se de um parecer de avaliação curricular. Esse documento foi redigido por Sidney Neri Soares e é destinado ao pastor Lucas Lacchini. E o objeto de toda essa análise, de todo esse mergulho, é o Seminário Filadélfia. Da Igreja Batista Memorial. Isso, localizado na cidade de Mantena. É um material bem específico, mas que abre portas incríveis. O propósito central dessa investigação detalhada é fascinante, sabe? Porque lida com um dilema que é muito comum em instituições centenárias. A grande questão que o texto tenta resolver é como um currículo educacional teológico consegue preservar a forte identidade confessional. Aquela identidade intimamente ligada à tradição batista, certo? Isso mesmo. Preservar essa tradição e também a vocação pastoral voltada para a igreja local. Mas, ao mesmo tempo, elevar de forma muito estratégica o nível de rigor acadêmico e comunicacional. É um equilíbrio delicado. Muito. O parecer não propõe, destruir o que existe para criar algo novo do zero. A proposta é uma evolução estruturada. E é fundamental deixar muito claro, porque um documento focado em um seminário teológico importa tanto para a nossa audiência, inclusive para quem atua em áreas completamente diferentes. Como gestão, direito, educação. Exatamente. O que temos em mãos é, na verdade, um mapa metodológico. É um guia passo a passo sobre como transformar informação bruta em conhecimento altamente aplicável. O texto debate como organizar a mente para pensar de maneira lógica. Como interpretar textos antigos com precisão cirúrgica, né? Nossa, sim. E o que eu considero o maior desafio de todos, como se comunicar de forma envolvente com os mais variados públicos. Essa é a chave. Basicamente, o documento ensina que ter conteúdo é inútil se não houver domínio sobre a forma de entregá-lo. Essa é a premissa de tudo. O autor do parecer reconhece logo de início que o Seminário Filadélfia já possui uma base muito sólida e funcional. O desafio não é consertar algo quebrado. É fortalecer, né? Isso, fortalecer áreas estratégicas de maneira progressiva. E para isso, o documento divide essa evolução em 6 áreas de foco principais. Cada uma dessas áreas funciona como uma engrenagem essencial. Para criar um comunicador e um pensador de excelência. Perfeito. Certo, vamos destrinchar isso, começando pela primeira grande área apontada pelo texto, que é a exegese e a hermenêutica. Para quem observa de fora, esses dois termos parecem sinônimos difíceis para a mesma coisa. Que seria apenas ler a Bíblia. Exato, apenas ler. Mas o parecer faz uma distinção técnica que é o alicerce da boa interpretação. A hermenêutica é definida como a ciência que dita as regras, as leis gerais e os princípios de interpretação. A teoria por trás de tudo. Justamente. Já a exegese é o trabalho braçal, a aplicação prática dessas regras para extrair o significado original do texto. E isso levando em conta o contexto histórico, a cultura da época, a linguagem e a estrutura literária. Essa separação de conceitos muda todo o jogo. E o documento traz um alerta muito sério contra algo que é chamado de fragilidade intelectual. Um termo forte, né? Muito forte. E o que acontece frequentemente e que o texto tenta combater é o intérprete ignorar completamente a tradição teológica e a história. É aquela coisa de preferir dar voz apenas às próprias opiniões pessoais. O famoso achismo. A verdadeira exige reconhecer limites pessoais. É preciso ter base. Com certeza é necessário dialogar com o acúmulo de reflexão que a história cristã construiu ao longo dos séculos. O texto argumenta que ninguém deve agir com a desproporcionalidade de quem se acha superior a toda uma tradição de pensamento. É uma chamada gigantesca à humildade intelectual. E o parecer desce para a prática ao falar de como aplicar esse rigor por meio da análise histórico-gramatical. Que é fundamental. Sim. O texto argumenta que a busca principal é sempre pela intenção original do autor. Isso demanda respeitar o significado das palavras no contexto em que foram escritas e, especialmente, respeitar os gêneros literários. Isso é crucial para não distorcer as coisas. Sem dúvida. O material dá exemplos de que ler um salmo, que é poesia,
exigindo a mesma precisão literal de uma epístola doutrinária, ou interpretar uma narrativa histórica como se fosse uma profecia apocalíptica, destrói o sentido original. Misturar os gêneros é um erro clássico. Cada gênero tem a própria chave de leitura. O documento deixa isso bem claro. E a genialidade dessa primeira parte do documento culmina em um insight de altíssimo valor sobre o processo cognitivo de quem estuda. O autor divide o trabalho intelectual em 3 etapas que jamais podem ser misturadas. Quais seriam? A primeira é a interpretação, que responde à pergunta sobre o que esse texto significou lá atrás para os primeiros ouvintes. A segunda é a teologia, que pega esse significado original e organiza dentro de um sistema de doutrinas, criando um padrão de crença. Certo. A terceira, e somente a terceira, é a aplicação, que traduz essa verdade para os dias de hoje. Pular etapas é o que causa o desastre, certo? Completamente. Dá para imaginar que tentar aplicar algo hoje, sem entender o que significou no passado, é a receita para criar ensinamentos distorcidos. É por isso que o texto defende tanto aumentar a carga de exercícios práticos de exegese. Para o estudante ganhar autonomia. Isso, para não precisar depender de interpretações mastigadas por terceiros. Essa autonomia na base interpretativa nos leva diretamente para o próximo desafio. Afinal, uma vez que a mensagem foi extraída com rigor, como ela chega até as pessoas? A entrega da mensagem. Exato. E aí entramos na segunda área de foco apontada na avaliação, que é a homilética. O que é fascinante aqui é a mudança de paradigma. O documento tira a homilética, que é a arte da pregação, de uma caixa exclusivamente teológica e a posiciona como um autêntico fenômeno comunicacional. É uma visão bem mais ampla, né? Sim, a mensagem correta não garante uma comunicação eficaz. Se o comunicador tem o conteúdo perfeito, mas uma entrega monótona, confusa ou inadequada ao público, o esforço da exegese se perde. Todo aquele trabalho braçal vai por água abaixo? Exatamente. O texto defende que a formação teológica precisa, obrigatoriamente, ser uma formação em comunicação integral. O documento faz isso resgatando conceitos da oratória e da retórica clássica, algo que remonta à Grécia Antiga. É um resgate histórico importantíssimo. O parecer detalha que estruturar uma fala exige planejamento persuasivo. Uma introdução precisa capturar a atenção de quem ouve quase que imediatamente. O desenvolvimento precisa de uma linha de raciocínio lógica que não deixa a audiência perdida. E a conclusão precisa ser memorável. Tem que ter começo, meio e fim muito bem definidos. Mas o que mais chama atenção na leitura desse material é o foco obsessivo nos elementos não verbais. A comunicação falha antes mesmo da primeira palavra ser dita se o corpo não acompanhar a mensagem. Sem dúvida. A expressão corporal, a postura, o uso adequado das mãos, a variação na entonação da voz, a manutenção do contato visual. Até o espaço físico. Sim, até a forma como o indivíduo ocupa e controla o espaço físico é abordada no texto. Tudo isso compõe o que o documento chama de postura ministerial. É quase uma coreografia natural, digamos assim. O parecer reforça que não se trata de criar atores ou transformar a pregação em um espetáculo teatral, mas de gerar uma consciência comunicacional autêntica. E há um detalhe pragmático no texto que ilustra muito bem isso. A diferença entre falar em um ambiente interno e falar em um culto ao ar livre. Essa comparação é brilhante. Pregar dentro de uma igreja é estar em um ambiente controlado, com acústica favorável, onde as pessoas já estão sentadas e dispostas a ouvir. É um cenário seguro. O documento pontua que ir para um ambiente externo muda todas as regras. O controle da voz precisa ser projetado de outra maneira para não desgastar as cordas vocais. O posicionamento físico exige mais energia para reter a atenção em meio a distrações. Tem vento, barulho de rua, gente passando. Exato. 1000 coisas acontecendo e a segurança emocional é testada ao limite. O objetivo dessa área do currículo é formar obreiros desinibidos que mantenham o equilíbrio emocional, não importa o cenário. E essa capacidade de não travar sob pressão está intimamente ligada a quão bem o pensamento dessa pessoa está organizado. O que nos faz avançar para a terceira engrenagem dessa avaliação curricular, a metodologia científica e a pesquisa. Ah, a temida metodologia. É muito comum que alunos de diversas áreas, não apenas da teologia,
encarem as aulas de metodologia como uma mera burocracia. Um conjunto de regras chatas da ABNT apenas para formatar trabalhos. É o estigma da disciplina. O documento, no entanto, resgata essa disciplina como o próprio esqueleto do pensamento lógico. Se conectarmos isso ao cenário geral da formação de qualquer profissional, a metodologia é a vacina contra o achismo. O texto argumenta que a pesquisa ensina algo vital: a habilidade de separar o que é apenas uma opinião pessoal, carregada de vieses, de uma fundamentação técnica sólida. É aprender a peneirar a informação, né? Isso. Aprender a pesquisar com rigor desenvolve a capacidade de triar fontes, organizar referências e construir um argumento que tenha começo, meio e fim de forma coerente. E a aplicação disso é diária. A mentalidade estruturada pela metodologia científica serve para preparar um sermão de 30 minutos no domingo, para elaborar uma apostila de estudos para a comunidade ou para arquitetar um projeto social complexo no bairro. O pensamento metódico gera clareza. E para garantir que essa cultura acadêmica crie raízes no Seminário Filadélfia, o parecer chega a recomendar a implementação do trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. Outro bicho-papão dos estudantes. Mas o texto explica que é uma ferramenta para forçar o aluno a passar por todo o ciclo de pesquisa, redação e defesa de ideias. Isso atesta a maturidade intelectual da instituição. Todo esse rigor metodológico e histórico é impressionante, mas ele cria um risco: produzir mentes brilhantes que vivem em torres de marfim totalmente desconectadas do mundo real. O que seria um problema enorme para a vocação pastoral. E é exatamente para evitar isso que o documento introduz a quarta área de foco, que engloba a aculturação, a contextualização missionária e a antropologia. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Onde a teoria encontra a prática. Toda aquela teologia precisa aterrissar na vida das pessoas comuns. E o texto define a aculturação como um processo de inserção profunda e respeitosa em uma determinada cultura. É o fator humano ganhando o centro do palco. O documento mostra que de nada adianta a precisão da linguagem no texto antigo, se não houver a mesma precisão da linguagem do povo que vai ouvir a mensagem hoje. A mensagem tem que ser compreensível. O obreiro precisa compreender os costumes, os valores sociais e as dores da comunidade. A grande chave aqui é a contextualização, e o texto faz uma exigência muito específica sobre isso. Qual é a exigência? Contextualizar é o ato de adaptar a forma de comunicação para a realidade local, seja ela um grande centro urbano, uma região rural ou um desafio transcultural. Mas isso deve ser feito sem que a essência da mensagem sofra qualquer tipo de alteração. Preservar a essência enquanto muda a forma. Isso parece caminhar em uma corda bamba, concorda? É um desafio gigante. O parecer explica que estudar as dinâmicas sociais através da antropologia é o que garante o equilíbrio nessa corda. A antropologia analisa o ser humano em suas dimensões culturais e simbólicas. Entender o que move aquelas pessoas. Exatamente. Ao entender como uma comunidade forma os próprios valores, o líder desenvolve uma leitura cultural adequada. O texto argumenta que isso evita impor costumes de fora, sob o pretexto de ser ensino bíblico, o que fatalmente gera conflitos desnecessários e levanta barreiras gigantescas para a comunicação. E o texto expande isso para a antropologia teológica, que olha para a dignidade, a natureza e as contradições humanas à luz da visão bíblica. Essa compreensão combinada da cultura e da natureza humana, certo? Isso mesmo. Essa união resulta em algo inestimável, que é a empatia pastoral. O conselheiro, o pregador ou o líder passa a olhar para as pessoas não como números ou problemas a serem resolvidos com fórmulas teológicas, mas como indivíduos imersos em contextos complexos. O cuidado se torna muito mais humano e preciso. E a simpatia pastoral conecta perfeitamente com a quinta área abordada no parecer, que trata do pensamento sistêmico ou integração interdisciplinar. A quebra das barreiras entre as disciplinas. O autor do documento é muito enfático ao criticar o modelo de ensino em que as matérias ficam presas em caixas isoladas sem conversar entre si. É aquele cenário onde o aluno estuda história de manhã, teologia à tarde e liderança à noite. Mas na cabeça dele, esses assuntos nunca se cruzam.
Fica tudo fragmentado. O texto propõe justamente a quebra desse isolamento. A integração interdisciplinar é o que diferencia o mero acúmulo de informação da verdadeira sabedoria acadêmica. E o documento fornece exemplos claros de como essas intersecções geram impacto real na formação. Dá para citar alguns desses exemplos que o autor traz? Claro. Quando a disciplina de Bíblia entra em diálogo direto com admissões, o rigor da exegese que discutimos no início encontra imediatamente a utilidade prática na rua. A teoria não fica estagnada. Faz todo sentido. Da mesma forma, quando teologia dialoga com cultura, aquela doutrina que parecia densa e abstrata ganha contornos de aplicabilidade. Serve para resolver dilemas éticos cotidianos da congregação. O exemplo do cruzamento entre história e liderança citado no texto também é fenomenal. Analisar o passado não é um exercício de nostalgia. O documento aponta que é sobre entender os acertos e erros de líderes anteriores para tomar decisões estratégicas mais inteligentes no presente. É aprender com quem já trilhou o caminho. O pensamento sistêmico forma mentes capazes de olhar para um problema em uma comunidade e enxergar as ramificações teológicas, culturais e históricas dele, tudo ao mesmo tempo. E para sustentar um currículo capaz de promover desde o ensino do grego antigo até a análise antropológica moderna, o parecer encerra a avaliação com a sexta e última área de foco, o peso acadêmico. Materializado no referencial bibliográfico. Sim, a base teórica de tudo isso. A lista de obras recomendadas por Sidney Neres Soares é a prova definitiva de que as propostas desse documento não são construídas sobre achismos. Não tem nada inventado do nada. Nada. Cada pilar de mudança sugerido para o Seminário Filadélfia está escorado em gigantes metodológicos e literários. É um alinhamento intencional com a melhor produção acadêmica disponível. Isso mostra que o caminho para o amadurecimento institucional exige conviver com os melhores pensadores. Para quem nos ouve ter uma ideia do nível das referências listadas no texto, a base da comunicação e da retórica bebe direto na fonte da Grécia Antiga. O documento recomenda a retórica de Aristóteles. Um clássico absoluto. Para a arte de pregar, o parecer sugere nomes amplamente respeitados como Haddon Robinson e Bryan Chapell. Quando o assunto é construir o esqueleto do pensamento metódico, que a gente comentou há pouco, o documento busca o rigor de Humberto Eco, com a obra clássica Como se faz uma tese. Além de pilares da metodologia brasileira, como Antônio Joaquim Severino e Antônio Carlos Gil, o embasamento na teologia e interpretação segue a mesma exigência de alto padrão. O texto cita vários teólogos de peso, não é? Muitos. Para sustentar a complexidade da exegese, o documento indica Gordon Fee, Douglas Stuart, Walter C. Kaiser Jr. e Moisés Silva. Já para estruturar as doutrinas e entender o ser humano, a teologia sistemática e a antropologia contam com o peso de Wayne Grudem e Millard Erickson. São referências que moldam o ensino teológico contemporâneo. E na frente de batalha da contextualização, da culturação e do entendimento cultural profundo, o parecer referencia David Bosch, a antropologia cultural de Paul Hibbert e o renomado John Stott, abordando os desafios da missão no mundo contemporâneo. O documento tem o cuidado de registrar que apresentar essa lista extensa de gigantes acadêmicos não impõe uma ditadura literária. Não é para ler tudo amanhã. Exato. Não obriga o seminário a adotar cada página integralmente de imediato. O verdadeiro objetivo de listar essa bibliografia, segundo o parecer, é comprovar o caráter técnico e institucional das propostas. É mostrar aos líderes que existe um universo de pesquisa robusta, validando a direção apontada. E essa validação bibliográfica coroa o objetivo do documento. O Seminário Filadélfia, seguindo essas diretrizes, se equipa para ser pastoralmente eficaz porque entende a cultura. Teologicamente respeitável, porque domina a exegese. Academicamente estruturado, porque valoriza a metodologia. E estrategicamente preparado, porque se comunica de maneira envolvente. A instituição é levada a um novo patamar de relevância. Então, o que tudo isso significa? Para amarrar os pontos principais desse nosso longo mergulho no material, o documento nos mostra que a preservação de uma identidade institucional não exige estagnação. O Seminário Filadélfia manterá a forte base batista, mas o parecer propõe elevar a régua do ensino. Sem perder a essência.
É a busca por um rigor interpretativo que honra a tradição em vez do achismo. O desenvolvimento de uma comunicação que engaja, usando todos os recursos verbais e não verbais. E a construção de uma consciência antropológica, que entende as dores e a cultura de quem está do outro lado ouvindo. É unir raízes profundas com a capacidade de estender os galhos na direção correta. O grande aprendizado aqui é a indissociabilidade entre conteúdo e entrega. Um conteúdo denso e formidável perde todo o potencial transformador sem a forma adequada e empática de comunicação. De nada adianta a teoria perfeita se ela não chega no outro, né? Por outro lado, a melhor oratória do mundo é vazia e perigosa se não estiver ancorada pelo rigor histórico e teológico. O parecer equilibra essas duas pontas com maestria. Cria um perfil de pensador que o mundo moderno exige em qualquer área de atuação. E com todo esse panorama estruturado para fechar a nossa investigação detalhada de hoje, deixamos no ar um questionamento provocativo para a reflexão contínua da audiência. Um pensamento que nasce justamente das premissas que acabamos de debater. Qual é a provocação? Se uma mensagem carrega uma estrutura teológica perfeitamente desenhada e a exegese é historicamente impecável, mas o comunicador responsável por transmiti-la ignora totalmente o contexto cultural local e não tem nenhum domínio sobre a própria expressão não verbal, essa verdade original consegue de fato chegar ao coração e à mente de quem ouve? Ou será que o conteúdo perfeito acaba inevitavelmente se perdendo no abismo silencioso que separa a arrogância acadêmica da realidade sofrida do dia a dia? Fica o convite para que nossa audiência se aproprie dessas lições sobre pesquisa, interpretação rigorosa e comunicação humana nas próprias jornadas profissionais e de aprendizado constante. Muito conhecimento foi extraído dessa análise. Até o nosso próximo encontro.